Olá, aqui é Ismael, da página Raposo Católico, e hoje estou dando início às nossas primeiras postagens sobre alguns vídeos com alguns conteúdos de formação católica. O primeiro conteúdo que eu escolhi foi o discernimento dos espíritos. É um conteúdo que eu acho muito bacana, muito interessante e muito pertinente para a nossa formação enquanto católicos, porque normalmente as pessoas tendem a acreditar que todos aqueles fenômenos que ocorrem sejam de um pensamento, sejam de um sonho, enfim, um sentimento, eles possuem origem em Deus ou no demônio. E não é bem assim. Existem algumas nuances que são interessantes de nós considerarmos, certo? O discernimento dos espíritos basicamente é discernimento e é dos espíritos. O que é discernir? É você investigar a origem, é você investigar de onde vem aquilo. Então, quando eu falo que eu estou discernindo algo, eu estou identificando se aquilo tem uma fonte confiável, se aquilo vem de alguma fonte que eu possa confiar ou não. Isso é discernimento. E espíritos aqui, nós não estamos falando de espíritos de almas penadas ou algo assim. Espíritos, basicamente, são as moções interiores, são as moções que lhe movem. Que emoção? É aquilo que lhe move. Então, por exemplo, quando eu falo que algo é movido pelo Espírito Divino, eu estou falando que é Deus, ou através de si mesmo, ou através dos anjos, que está ali movendo interiormente para aquilo. Isso é um espírito. Ou quando eu falo que algo é do espírito diabólico, eu estou falando que aquele espírito, que aquelas movimentações interiores são movimentações causadas pelo demônio. Da mesma forma, o espírito humano. Então, discernir é você identificar qual é a origem daquele pensamento, daquele sentimento, se é algo humano, diabólico, divino, e há o espírito duvidoso, que é um pouco a parte desses três que eu explicarei mais adiante, tá bom? Então, discernir é você fazer esse processo de investigação que pode ser muito útil. A primeira parte, o primeiro espírito que nós veremos agora é o espírito humano. Nós não podemos cair no pensamento, no senso comum de acreditar que somos completamente separados da nossa carne, da nossa mente, somos seres puramente, tudo aquilo que acontece com nós é puramente espiritual. Não é bem assim. Nossa mente, ela possui diversos conflitos, diversas demandas que estão ali de alguma maneira nos influenciando. Então, o espírito humano é quando algum sentimento, algum pensamento, seja bom, seja ruim, ele provém somente da própria pessoa, somente do seu próprio psicológico, somente da sua própria mente. Justamente porque somos seres em completude. Então, um exemplo que ilustra bastante o espírito humano são os pensamentos escrupulosos, por exemplo. Um pensamento escrupuloso, muito embora o demônio ele possa se servir de um pensamento escrupuloso para tentar aquela pessoa no desespero, por exemplo, mas, grosso modo, ele é um tipo de pensamento que tem sua origem no espírito humano, porque aquela pessoa tem alguns conflitos, algumas pulsões, algumas demandas e questões interiores que estão encontrando alguma maneira de extravasar, e essa maneira é justamente através dos pensamentos de escrúpulo, do toque religioso, enfim. Então, o espírito humano, ele é muito ligado com os conflitos da nossa mente, certo? Então, seja um tipo de sonho, seja, por exemplo, algumas pessoas que possuem ali a impressão de ver algo sobrenatural, que algumas vezes não é. Algumas vezes é algo somente da própria mente. E cabe aí um discernimento muito adequado, porque nós não podemos confiar inteiramente que algo é diabólico ou divino, sem passar por esse processo de discernimento, tá bom? Além disso, nós temos o espírito diabólico. Eu usarei aqui algumas citações do livro O Discernimento dos Espíritos, do Padre Scaramelli, e essa citação fala sobre o espírito diabólico. É um impulso ou movimento interior, lembrando lá do que são o conceito de espíritos que nós estamos vendo, que sempre nos conduz ao falso e ao mal e nos distancia do bem. Destes perversos movimentos é sempre autor o demônio, porque ou os levanta por si mesmo ou por meio da carne e do mundo. Então, o espírito diabólico,
ele é toda aquela série de perturbações ou enganos que provém do demônio, seja de forma direta, seja através da carne ou do mundo. Então, os demônios, muito embora eles não tenham acesso aos nossos pensamentos, eles não conseguem acessar diretamente, isso é um privilégio que somente Deus ou os santos e anjos que compartilham dessa visão, vamos dizer assim, de Deus, podem. Então, os nossos pensamentos, eles são acessíveis somente a Deus, aos anjos, aos santos. Os demônios não. Os demônios, eles podem nos tentar, e essas tentações, elas sempre vão ser em direção ao falso e ao mal, ou pelo menos distanciar do bem. E isso aqui é um ponto muito interessante. Então, algumas vezes, se o demônio ele não consegue fazer com que uma pessoa se afaste completamente do caminho divino, do caminho da santidade, do caminho de Deus, ele vai procurar pelo menos perturbar essa pessoa para que ela se distancie um pouco daquele bem. Então, é uma das grandes características do espírito diabólico, do espírito demoníaco, misturar meias verdades com meias mentiras. E o autor todas essas perturbações é sempre o demônio, ou de maneira direta, através das tentações, ou por meio da carne, através da excitação dos pensamentos e dos sentimentos, excitação aqui não no sentido necessariamente sexual, mas no sentido de turbar de alguma maneira os pensamentos daquela pessoa, ou por meio do mundo. Nós sabemos que o mundo, os valores da sociedade, eles conseguem influenciar diretamente no comportamento do indivíduo. E essa influência, algumas vezes, pode se dar de maneira demoníaca, através de uma influência demoníaca mais geral. Nós temos também o Espírito Divino. O Espírito Divino é uma moção interior que sempre nos inclina ao verdadeiro e nos afasta do falso. Impele-nos ao bem e nos aparta do mal. Às vezes Deus realiza essa moção por si mesmo, outras vezes a faz por intermédio dos anjos. Então, o Espírito Divino é sempre aquele que traz uma paz ao coração, ainda que essa paz, em algum momento, ela possa ser turbada um pouco. Como assim? Uma das grandes características, uma das maneiras melhores que você vai conseguir diferenciar o espírito divino do espírito diabólico está no fato de que o demônio, quando ele tenta lhe enganar de alguma maneira, no começo ele parece muito doce, muito agradável, mas logo depois ele deixa a alma na perturbação. Essa é uma das características mais infalíveis do espírito demoníaco, e ela pode ser aplicada em diversos aspectos. Já o espírito divino, no começo ele pode até causar algum tipo ali de perturbação, de angústia. Lembremos, por exemplo, da Virgem Maria quando recebeu o anúncio do anjo. Ela ficou ali um pouco preocupada, como que isso vai acontecer? Ou então, São José, quando ele sabe da gravidez de Nossa Senhora, ele fica angustiado, ele fica ali um pouco perturbado. Mas nesses dois casos, logo após Deus mostrar exatamente o que ele quer daquelas pessoas, São José e da Virgem Maria, veio uma profunda paz. Então, o Espírito Divino, ele pode parecer um pouco perturbado ali no começo, um pouco turvo, mas logo em seguida vem uma paz profunda. E é sempre nos levando ao bem e nos distanciando do mal. Isso é uma característica muito óbvia do Espírito Divino. E aqui nós entramos também um pouco na fenomenologia, que às vezes Deus ele pode realizar essa moção, essa inspiração por si mesmo ou através dos anjos. Aqui vai entrar um pouco num assunto mais complexo, que é o assunto dos fenômenos sobrenaturais, dos fenômenos preternaturais, que será conteúdo de um vídeo que futuramente eu pretendo fazer, né, aqui no canal. E nós temos o espírito duvidoso. É uma emoção interior que não sabemos se procede do espírito humano ou do espírito diabólico, mas certamente não é do divino. Um exemplo que eu acho muito interessante para ilustrar o espírito duvidoso é, por exemplo, uma pessoa está na missa e ela começa a chorar copiosamente ali no momento da consagração. Chora, 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 ao ponto que ela tem que sair da igreja porque ela não aguenta, ela está ali chorando muito. Deus jamais iria suscitar numa pessoa uma excitação do sentimento ao ponto que essa pessoa não prestasse atenção no santo sacrifício da missa. Isso é fato. Então, nós sabemos que isso não é do Espírito Divino.
ou será do espírito humano, aquela pessoa tem algumas demandas ali, algumas questões que ela não está sabendo lidar, ou isso vem do espírito diabólico através de uma tentação ali de distração na hora da missa. Então, o espírito duvidoso é aquele espírito que ou é humano ou é diabólico, mas certamente não é divino, certo? E esse conteúdo sobre o discernimento dos espíritos é bem interessante porque ele vai entrar em algumas outras questões. Nos próximos vídeos, eu falarei de dois tópicos, serão dois vídeos separados. O primeiro é o discernimento dos espíritos nas lágrimas. Então, tem muitas pessoas que têm aquele chamado dom das lágrimas, que choram quando estão rezando ou quando estão na missa. Cabe um discernimento também. E também nos sonhos, é um tema interessantíssimo. Ele fala um pouco sobre quando um sonho tem sua origem divina, demoníaca, duvidosa ou humana, e como que nós podemos fazer esse discernimento. É um assunto bastante legal que, inclusive, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele fala sobre isso. Então, se esse vídeo tiver um alcance bacana, se eu perceber que realmente serviu para algo, darei continuidade, espero que sim. Você pode acompanhar, caso não conheça, o nosso Instagram, Coisa Católico, tá bom? Então, por hoje é isso. Nesse vídeo é isso. E pretendo continuar com os nossos estudos nos próximos vídeos, tá bom? Então, até a próxima.